Boa tarde, gente. Vou chamar o professor Bruno aqui. Só um minutinho. Oi, prof, tudo bom? Olá, Tudo olá, tudo jóia? jóia? Quanto tempo? Tudo legal. É, né? Não vejo essas carinhas aí há muito tempo. Bom que tem as redes sociais que se aproximam um pouco. Vai ser legal. Então tá bom. Vamos esperar o pessoal entrar. 4 horas tá marcada a nossa live. Show de bola. Meu áudio tá bom? Tá bem bom. Tranquilo. Vocês me escutam bem? Deixa eu espiar aqui quem é que tá chegando. Um pouco nervosa, mas tá Ah, que tudo legal. bem. O pessoal vai fazendo perguntas e tu vai me passando, tá? Sim, vou tentar acompanhar Eu aqui, vou, pessoal. eu vou acompanhando isso. Eu vou acompanhando no que eu puder, mas eu acho que eu não vou conseguir focar no que estão perguntando Sim, exatamente. Aí tu vai me passando tranquilo. elas. Agora acho que podemos começar, né? Vamos começar introduzindo um pouquinho o assunto. Joia? Então, gente, desejo que todos tenham uma ótima live, sejam muito bem-vindos. É minha primeira live, então estou um pouquinho nervosa, mas isso faz parte. Meu nome é Luana, Vai dar tudo vai certo. tudo certo. Meu nome é Luana, sou representante do PET e essa é a nossa 7ª edição. Então, quero agradecer a você, prof, por ter aceitado o nosso convite. E Bom, fico muito feliz claro, conta comigo. por compartilhar um pouquinho do seu grande conhecimento conosco. Então, a nossa live será de 1 hora. E as perguntas que vão vindo eu vou tentando acompanhar para a gente responder, tá? Isso, combinado. A live de hoje será sobre o planejamento da carreira do acadêmico de odontologia. O professor Bruno Lopes da Silveira será nosso palestrante de hoje, da nossa conversa. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Maria e ele é especialista, mestre e doutor em dentística. Então, prof, quando você quiser, podemos iniciar. Tá, show de bola. Eu agradeço primeiro, Luana, pelo convite, né? Tu que fez contato comigo e estendo ao PET também, que teve essa iniciativa. Já tinha iniciativas, na verdade, antes desse momento que a moda é lives, né? Para a gente conseguir se comunicar. Mas o PET eu acompanho desde a criação, na verdade, do PET, né? Então, a gente vê já a iniciativa dos alunos do curso de odontologia da UFSM especificamente, mas o PET, né, é nacional, tem encontros nacionais, é referência, né, para os alunos no Brasil inteiro. Tem contato também com outras instituições que são fora do Brasil. Né. Dou até uma dica, se conseguisse, né, fazer um link bem forte com a IESEC, ia ser ainda melhor, né, ainda potencializado, mas o PET está de parabéns, sempre teve muita iniciativa. E nesse momento toca a mim falar de um assunto que eu amo, que é gestão em odontologia. Algumas vezes a gente chama de marketing na odonto, mas né, a essência é a gestão mesmo na odontologia. E eu tentando me colocar no lugar do acadêmico, do aluno, né, tentando me reportar a 1997, 98, 99, e quando me formei em 2000, que parece que foi ontem, mas né, tem um bom tempo, uns 20 anos, eu pensei o que trazer né, de informação, o que é relevante, o que foi relevante durante esse tempo. Né? Eu sempre tive contato com alunos desde formado. Logo que eu me formei, eu fui professor substituto no FSM, né? Então sempre adorei essa dinâmica com alunos e me colocando no lugar de vocês para tentar contribuir de verdade. Né? Então, quando me convidaram, eu fiquei muito feliz. E eu não quis falar sobre mercado de trabalho, mudanças agora em época de pandemia, né? Isso tudo vai estar hoje um pouco na nossa conversa. Mas acho que o mais importante, e hoje é focado para o acadêmico da odonto, né? Dentistas que possam
né, vir assistir a live ou depois, né, aproveitam alguma coisa, o pessoal de equipe, né, a ASBs aproveita alguma coisa, mas o foco é o aluno da Odonto que ainda não está no mercado de trabalho, né? Esse personagem, vamos dizer assim, ele hoje é o mais importante elemento porque daqui a pouco, daqui a um ano, daqui dois, daqui três, quatro, ele vai estar enfrentando esse mercado de trabalho que no início parece tão longe, tão distante de informação, de conhecimento, e é isso que eu quero tentar aproximar, desmistificar algumas coisas e reforçar outras, né? E a primeira coisa que eu quero reforçar, que eu acho fundamental, importante de fato, faz a diferença para o aluno da Odonto, é agora, independente de você estar no primeiro semestre, ou no quarto, ou no nono, né? Assuma a responsabilidade sobre a sua carreira, sobre o teu sucesso. Só existe uma pessoa responsável pelo teu sucesso profissional, que é tu mesmo. Quanto antes tu consegue assumir essa responsabilidade e entender que escolheu por livre, espontânea vontade, deveria ser assim, né? Uma profissão, a odontologia, quando escolheu ser dentista, escolheu ser autônomo. O que é um autônomo? Um autônomo é que ele é responsável pelo sucesso dele. Então, a partir de agora, vocês não podem culpar ninguém. Ah, mas eu não tive isso durante a faculdade, não me ensinaram gestão, não estava no currículo. Isso é uma conversa paralela. Isso é uma conversa que não contribui, né? Então, quando tu entende que tu é responsável pelo conhecimento, ou essa palavra, conhecimento que tu detém, tu toma as rédeas da tua profissão e faz ela acontecer, tá? Mas isso eu sei que vai se criando. Isso eu sei que é muito do perfil de cada pessoa. Tem muitos perfis. Tem pessoas que são mais inseguras e depois tomam segurança. Tem pessoas que já são seguras desde o início da carreira. Tem alunos que a gente conversa que já expõem claramente o gosto dele e a especialidade que ele já escolheu durante o curso, na metade do curso, às vezes no início do curso, né? Outros são totalmente não têm essa informação, né? Totalmente perdidos, vamos dizer assim, na escolha da especialidade, ou querem ser generalistas, que também é um outro perfil bacana. Então existem muitos tipos, né, de perfis ao mesmo tempo. E são muitas pessoas, mas o melhor de tudo isso é que lá na frente, no consultório, lá na sua profissão, lá você como professor, né, tem muitas formas de usar a odontologia como carreira, não é só consultório, obviamente, né? Essas pessoas se identificando, se achando e tendo sucesso. Então, inicialmente, é muito importante, é fundamental entender, autoavaliar, se autoavaliar, né? Autoentendimento do seu perfil, né? Uns mais extrovertidos, outros mais introvertidos, uns com facilidade de leitura e compreensão, outros um pouco menos, outros com facilidade de colocar na prática, né? Facilidade manual para fazer coisas refinadas, pequenininhas, restaurações de primeira, né? Bonitas e esteticamente aceitáveis, outros menos. Então cada um vai ter que se autoavaliar para ver assim, o quanto tem de habilidade emocional, de inteligência para aprendizado teórico, inteligência para prática, para o manuseio mesmo, né, na odonto, que é muito importante, o manuseio e técnica. Então essa autoavaliação é muito importante de ser realizada, né? E seguindo os passos que nós tínhamos planejado para essa sequência de conversa de uma hora, acho que é importante também contar um pouquinho a interpretação da história da odontologia por cada um é muito peculiar. Então eu vou tentar trazer um pouquinho do histórico desse perfilzão, né, da odontologia dentro do Brasil, como ela evoluiu. Então no passado
era muito fácil, né, entrar no mercado de trabalho simplesmente com a capacidade técnica. E essa cultura, né, esse costume do dentista de focar na técnica, no treinamento técnico, sempre prevaleceu. Sim. Até os dias de hoje é verdade isso, né? A maior parte dos dentistas se formando agora, a maior parte de vocês, alunos, que estão, né, dentro de um currículo que está acontecendo, vocês estão com 99,6%, eu já fiz o cálculo dessa carga horária curricular, né, focado em técnica. E 0,4% focado em gestão. É uma discrepância muito grande, visto a importância de cada uma das partes proporcionalmente, né? Então, a gente traz essa cultura. Isso não existe certo nem errado. É assim, né? A cultura odontológica é assim, deu certo assim, aconteceu assim. Os dentistas estão no mercado de trabalho, estão muito bem, mesmo com toda uma conversa, às vezes, de dificuldade aqui e lá, material se tornando mais Mercado caro, sendo mais saturado. difícil manter preço, mercado saturado, os dentistas estão muito bem, está acontecendo, estão atendendo, estão vivendo, não estão sobrevivendo simplesmente, né? Estão vivendo, ganhando seu dinheiro, a sua família, tendo a sua casa, o seu carro, né? A, a sua qualidade de vida conforme deseja, conforme planejou, né? Então, a odontologia, ela é muito agradável, muito satisfatória, muito boa com relação ao mercado de trabalho. Claro que vem mudando com o passar do tempo e se tornando cada vez mais difícil essa entrada e manutenção no mercado de trabalho, tá? Pelo número de, né, dentistas e pessoas que estão disponíveis e com capacidade de fazer os tratamentos também, né? Então, entender um pouquinho dessa cultura é importante. Outro detalhe da cultura da odontologia, além do foco na parte técnica, é que na década de 70, 80, se formava, comprava-se, né, ou alugava uma sala, comprava equipamentos, abria o consultório e começava a se atender. E os pacientes, né, necessitavam, iam ao consultório. Aquilo acontecia naturalmente, sem um esforço, né, ou sem necessitar um conhecimento ou investimento de tempo do dentista, né, em captação de pacientes, né, Sim. nessa captação no mercado. Então, isso também é bem verdade. Na década de 90 começou a apertar um pouquinho, anos 2000, né, mudou ainda mais e está ainda mudando, ficando um pouco mais complicado de simplesmente abrir o negócio e a coisa acontecer ao natural. Tá, né, já existe a necessidade, de uns 20 anos para cá, de de um investimento de tempo da gente em conhecer, em ajustar como fazer essa captação de clientes ou pacientes. A gente faz, né, tem várias nomenclaturas, ou usuário, dependendo como a gente quer classificar, quer chamar, para o negócio da gente. Então a gente está engatinhando nisso tudo, né? Quando eu me formei em 2000, eu gosto de contar essa historinha porque foi peculiar na minha vida e é o que a gente está sentindo, a necessidade, vocês talvez sentindo ou venham a sentir daqui a pouco, né? Eu formei em 2000 e aí um amigo, Conrado Hoffman, que se formou em administração, me falou assim: Bruno, por que tu não faz um MBA? Eu falei: cara, o que é isso? Né? É uma especialização. Eu falei: sim, mas uma especialização para quem faz administração. Ele: não, é para qualquer pessoa. Eu falei: opa, vamos ver como é isso então. Fui ver então como era, fui a Porto Alegre para conhecer a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Me interessei. Tinha que fazer uma seleção, né? Fiz a prova, foi a seleção mais difícil, dura que eu já fiz até hoje, né? Tinha prova de conhecimentos gerais, matemática, português, né? E sobre gestão também. Então, enfim, acabei conseguindo aprovação, conseguindo passar e fiz 2 anos de MBA, de especialização em gestão e marketing, né? Foi maravilhoso, mudou a minha vida, né? Eu consegui entender e transitar por caminhos que eram desconhecidos. Eu era o único dentista que fazia parte na escola inteira, né, daquele MBA.
De outras áreas tinham muito, da administração era a maioria, tinha muitos engenheiros, enfim. E eu sentia, eu quero contar isso por quê? Porque eu sentia naquela época que não existia informação. A odontologia não tinha nada que pudesse me ajudar, me balizar para estudar, para encontrar números, para conhecer o mercado de odonto. Por onde começar, quanto investir, pegar dinheiro da onde, sabe? Não existia isso. E aí então a gente começou a fazer aproximações, comparações com outros setores. O setor da medicina, primeiro, mas também muito pouco na área da saúde, né? Se conhecia sobre gestão na área da saúde. E naquela época, então, começou a surgir, né, esse interesse. E dois caras, principalmente, né, o professor Plínio Tomás, né, comecei a estudar o livro que ele tinha lançado sobre consultório empresa. Ele veio a Porto Alegre numa jornada acadêmica no JOS. Eu fui lá assistir o curso dele, fui lá conversar com ele. Me aproximei dele para dizer que eu estava fazendo MBA, né? Ele me convidou para fazer um trabalho junto, eu mostrei meu trabalho de conclusão para ele. Então a gente começou a produzir conhecimento sobre o mercado odontológico. E a partir daí surgiu um livro, dois e três. Hoje, mais de 20 anos, né, se passaram, e hoje existe esse conhecimento da odonto. Então você sai na frente quando pensam, como montar um consultório, o que, que eu preciso, o que, que eu não preciso, como é que eu penso a carreira. Esses números já estão no mercado. Então agora, o trabalho que o acadêmico da odonto tem, que tem interesse em montar um consultório, que tem interesse em planejar sua carreira, ele tem que ler. Vocês precisam estudar isto aqui. Vocês precisam estudar. O conhecimento está no livro, está nos artigos. Eu fiz 18 anos atrás. Indico para vocês fazerem atualmente. Outra coisa que é maravilhosa, cursos no formato do Empretec. Não sei se já conhecem ou não, o Sebrae desenvolve, né? O Empretec é uma modalidade de curso focado em qualquer negócio que muda a cabeça da gente para fazer as coisas acontecerem. É uma sacudida para fazer o que tu quer, né, sobre o teu negócio, a tua visão, que ela venha a acontecer. Então, além dos livros, além da internet, que tem muito material, muitos cursos online, além das lives, vocês hoje precisam ler para deter esse conhecimento sobre gestão e conseguir adaptar ao que vocês gostariam de ser, né? Ao seu planejamento, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? De carreira lá na frente, lá em 5 anos, lá em 10 anos, lá em 30 anos, né? Para frente. Então, a necessidade de começar a pensar nessa linha do tempo lá para frente, tá? Na carreira. Então, a vantagem é, existe já esse conhecimento, claro que tem que se fazer adaptações, né, para o negócio, para o perfil de cada pessoa. E o bom disso é, para o perfil de dentistas, tem perfis de pacientes também. Então, eu digo assim, qual o modelo? Me perguntam, qual o modelo que eu faço? Eu monto o consultório para atender classe A, classe B, classe C. Depende. Não analisa primeiro esse cliente, analisa primeiro o teu perfil, para ver aonde tu melhor te encaixa, porque quando a gente encontra o perfil da gente e segue aquele teu jeito de ser durante a tua vida, né, é mais fácil que isso venha a continuar acontecendo do que se eu quero mudar simplesmente o meu jeito de ser, né? Então, porque quando a gente muda, é uma mudança para sempre. Se conseguir, show, parabéns, nota 10. Mas se for superficial e daqui a pouco tu volta a ser o teu jeito, aquela cara que tu deu pro negócio não faz mais sentido, né? Porque não é o teu perfil. Esse distanciamento é muito complicado, né, de se resolver depois. Então tem que ter, né? Hoje eu entendo, isso eu também mudei, né, nessa evolução de pensamento como um consultor em gestão, né, dando dicas e tentando ajudar as pessoas. Eu antes imaginava que as pessoas tinham que mudar e fazer adequado simplesmente ao cliente.
Mas vendo o passar dos anos e o sucesso das pessoas, as mudanças que aconteceram, né, eu já acho que primeiro tem que se identificar o perfil desse dentista, o perfil desse acadêmico, né, para que então adaptar o negócio para ele também, respeitar o perfil dele, o jeito dele ser e querer e gostar e adaptar para o negócio também, né? Então isso é bacana. E o bom é que tem mercado para todo mundo, né? Então, entender desde agora, assim, especialidade, né? Uma das coisas que perguntam bastante, qual é a melhor especialidade para eu escolher, né? Dentro da odonto tem mais de 15 especialidades, mas não é simplesmente a especialidade que determina o teu sucesso profissional, né? Tanto que em torno de uns 20% dos dentistas no Brasil já tem duas especialidades, não simplesmente uma, né? Então, não é uma especialidade, uma que complementa a outra, enfim. Vou dar uma dica, né? Melhor do que a especialidade é você escolher, né, ter o cliente. A gente tem que ser capaz de, dentro de qualquer especialidade que escolheu, a gente conseguir a confiança do cliente para fazer os tratamentos. Conseguiu isso? Aí acertou em cheio, né, no alvo. Esse modelo de ser, vamos dizer assim, que acho que todo mundo deveria treinar, né? Dentista que vai para consultório, pensando em consultório, em clínica, funcionando, gosta de pessoas, trata pessoas, né? Até eu faço uma aproximação, quem já leu sobre o livro do Starbucks, né? Starbucks é uma empresa sobre café, mas o negócio da Starbucks, quando a gente se aprofunda no negócio, não é vender café, né? A gente se surpreende porque, pô, Starbucks é café, né? Não. Starbucks, segundo os CEOs da própria Starbucks, né, é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas é o foco deles. Por acaso tem o café, tem souvenir, tem, né, brownies, enfim, coisas que eles vendem, mas eles cuidam das pessoas. Todo o processo decisório, da onde vai ter a loja, todo o processo de seleção de pessoas que vão trabalhar nesse negócio é focado em cuidar das pessoas, dos clientes, Uhum. né? E dentro da odonto isso cai perfeitamente, né? Perfeitamente. Então a odontologia é cuidar das pessoas. A gente está cuidando do dente, está cuidando do sorriso, está cuidando da boca, mas é cuidar das pessoas. Não é a técnica aplicada ao dente, não é a técnica aplicada à boca, né? É muito mais do que isso. Então, quando cai a ficha disso também, abre um outro caminho, né, para o dentista, para o acadêmico, entender e inclusive entender o que ele precisa estudar, que era o segundo item que nós tínhamos comentado de conversar hoje, é o que estudar durante o curso de odonto, durante essa preparação, o quanto estudar, o quanto é suficiente. Se alguém quiser fazer algum comentário ali embaixo, a gente vai complementando. Mas o que estudar? Estudar uma especialidade já desde o começo? Estudar tudo? O dentista, imaginando o seu trabalho, né, depois da vida acadêmica, mesmo que ele não faça uma especialidade, ele deve saber, ele deve ter estudado para conseguir relacionar, correlacionar aquele conhecimento com a especialidade que ele está desenvolvendo. Então, durante o curso de odonto, estudar tudo. Estudar todas as matérias, todas as disciplinas. Eu acho que seria um equívoco deixar de lado o estudo de algumas que não são tão aplicáveis à clínica, por exemplo, né? A base da dentística é a histologia. Então temos que conhecer, por isso que são os básicos, né? O básico do conhecimento para depois o aprimoramento do conhecimento. Então, um exemplo para a gente ter uma ideia. Então, sim, estudar tudo. E estudar, gente, principalmente por livros. Os livros disponíveis na biblioteca, indicados, ou né, venham a ser comprados
Pode ser livro digital, mas estudar pelo livro. O livro é um método mais didático atualmente para o estudo. Aí depois, num segundo momento, artigos científicos, porque a interpretação de artigos científicos também requer, né, uma habilidade, um treinamento, porque tem dados estatísticos, tem, né, o quanto a gente pode trazer para a realidade ou não aquele estudo que foi laboratorial, que foi, né, enfim, como foi conduzido. Não pode simplesmente ser trazido sem critérios para o mundo, né, de vida clínica. Então, primeiro livros, né? É muito comum agora, tem outras plataformas e a gente tem que se adaptar a isso, né? Tudo bem, em lives, em vídeos, em qualquer, né, meio que a gente vem estudar por vídeos também, pode ser. Mas aí nós temos que estudar e se preocupar com a fonte dessa informação, né? Por que existem os professores? Por que os professores passam por um concurso? Por que os professores são selecionados para fazer parte de uma escola e ensinar aquele método e aplicar aquele currículo, né? Porque aquilo foi pensado, estruturado para conduzir o conhecimento. Né? Ele está conduzindo aquele caminho para a construção do conhecimento na cabeça de cada pessoa, né? Então, mesmo que você encontre um vídeo por acaso, né, pergunta ao teu professor o que ele acha daquele vídeo. Se ele recomenda, se tem algum item ali que não é bem assim, que foi feito, que, né, ou que pode ser melhor explorado, ou se está correto, ou se está indicado, quais são as consequências daquela técnica. Então, acho que a escola serve também para isso, né? Você já Então, é o respondeu, cuidado que então, nós a, temos a pergunta com um todos que é os durante o curso é alunos. melhor focar Gostaria em de apenas falar? uma área ou se aprofundar um pouco de tudo? Então já foi respondida a primeira pergunta. Tá. Isso, joia. Isso. Ó, vai ao natural, a gente vai falando e respondendo. Tá? Querem fazer alguma pergunta agora? Senão eu já sigo no próximo item aqui. Falando em leitura, isso eu comecei a ler quando a gente formou lá em 2009 um curso na ABO aqui em Santa Maria. E a gente fez um curso de gestão financeira para o acadêmico da odontologia, né? Foi bem interessante. E uma das coisas que eu estava estudando e achei pertinente demonstrar é isso daqui. Alguém conhece? Essa matriz aqui, ela é de um autor chamado Roberto Kiyosaki. Quando a gente fala o nome dele, às vezes a gente não se lembra quem é. Mas quando a gente Já li. mostra o livro, né, é daquela linha do Pai Rico, Pai Pobre, que foi um sucesso americano e um best-seller. E essa matriz aqui fala sobre o lado direito e o lado esquerdo, né? E como a gente pode aproveitar isso para o nosso conhecimento? O perfil, vamos pegar o acadêmico e vocês tentam se autoavaliar para ver aonde vocês se enquadram nisso, tá? Então, existe o perfil que a maioria das pessoas está, que é o perfil E, do lado esquerdo do quadrante. Tá? O lado esquerdo do quadrante, segundo Roberto Kiyosaki, é a corrida dos ratos, que é o mais difícil de se conseguir ficar rico. Ele tem essa, né, essa visão, ele traz essa ideia. Mas vamos traduzir isso para sucesso, né? Enfim, que é o E, que é de empregado. Quem tem o perfil de ser um empregado? Sim. O empregado, ele arrisca menos. O empregado, ele tem um patrão. O empregado, ele recebe um salário menor, né? Mas ele tem horário para trabalhar. Fechou 5 horas, vai embora, não se preocupa mais com o trabalho. A vida dele é mais segurança, ele tem uma estabilidade maior, né? Envolvimento menor. Faz a tarefa dele, tchau, vai embora. Tá? Quem tem perfil de ser empregado? Quem quer simplesmente ir lá, fazer o que tem que fazer, vai para casa e não pensa mais no trabalho, né?
Algumas pessoas têm esse perfil. Não existe certo, errado, nem melhor, nem pior. Tem o perfil que a gente se encontra, né? Ou que a gente melhor se enquadra. Algumas vezes a gente está num limbo assim entre um perfil e outro, ou mais de um perfil também, né? Tem o perfil A. O perfil A, que está embaixo do E, ali, é o perfil do autônomo. A maioria dos dentistas que vem a ter clínica tem este perfil, que é de ser autônomo. O perfil autônomo, ele é responsável pelo próprio negócio, né? Dentista, médico, né? Que trabalham sozinhos, né? No seu consultório. Não são empregados de ninguém no seu consultório, eles mesmos são os proprietários. Eles também não empregam outros dentistas, eles trabalham com a mão de obra da mão deles, né? Então a capacidade operacional do autônomo que trabalha sozinho, né? E depende da sua mão de obra, também é limitada. Mas se olhar dentro do mercado, ele tende a ganhar um pouco mais, né, dinheiro do que o empregado. Mas os riscos também são maiores. Sim. Ele arrisca, porque se o negócio não der certo, ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar um funcionário, para alguma coisa que deu errada, né? Enfim, ou algum processo trabalhista, coisas que arriscam. E ele também trabalha mais horas naquilo, né? Envolve o seu tempo mais horas do que simplesmente ir lá, abrir e fechar. Não. Ele tem que planejar, ele tem que contratar, ele tem que pagar um contador, ele tem que se envolver mais tempo, ele tem que fazer cursos, né? Ele volta para casa, tem uma urgência, então ele tem que voltar ao consultório, né? Então ele envolve mais tempo dele, não é simplesmente vai embora e não pensa mais no trabalho. Quem tem perfil de autônomo? A maior parte dos dentistas que forem para a clínica tem perfil de ser autônomo, sabe? Porém, tem o lado direito do quadrante, lá em cima, que é o D. O D é o dono do negócio. O dono do negócio, pega um negócio odontológico. O dono de um negócio dentro do setor de odontologia não necessariamente precisa ser um dentista para ser dono desse negócio. Vejamos as franquias. Tem franquias odontológicas que os donos da franquia não são dentistas. Outras vezes são dentistas. Mas ele é o dono do negócio do setor odontológico. E quando a gente pega a evolução, né, do mercado de trabalho da odonto dentro dos anos, é muito comum também o dentista começar sendo empregado, depois de um tempo, ele pega confiança, pega treinamento, e aí ele é autônomo, ele trabalha sozinho. Aí daqui a pouco ele tem tantos pacientes que acaba convidando alguém para trabalhar com ele, outro dentista, para fazer outra especialidade que ele não, né, não faz tanto. E ele foca numa especialidade e contrata outros para trabalhar. Então ele se torna dono do negócio, sendo que tem mais mão de obra trabalhando com ele, né? Chega num ponto, depois de, sei lá, 20 anos, 30 anos, que ele olha para trás, para o negócio dele, que ele já está cansado de trabalhar, que ele já não quer mais trabalhar, que ele quer só administrar aquele negócio, então ele sai de cena do atendimento clínico e fica só como o I, só como o investidor. O que é o investidor? O investidor, ele não é mão de obra. O investidor, ele domina, ele tem conhecimento sobre outras coisas, sobre contabilidade, sobre investimento na bolsa de valores, sobre o fluxo financeiro, né? Ou capital que ele precisa, como crescer o capital dele, né? Relacionamento com o banco, coisas que a gente não está acostumado a estudar, né? Por quê? O que vocês hoje estudam? Hoje, a maioria estuda a parte técnica. Quem lê um livro sobre gestão no último ano, ou um artigo, ou uma revista sobre gestão e odontologia? Talvez poucos. Mas quem leu informação e artigos e livros sobre a parte técnica da odontologia? Todos. Né? Então, é o conhecimento que a gente mesmo está dando prioridade. Né? Então, mas voltando dentro desses perfis aqui, aonde a gente se enxerga? É difícil fazer uma projeção, né? Mas tem um feeling da gente que, né, nos mostra, eu me sinto mais seguro sendo empregado, porque eu não preciso pensar mais em nada. Outro, não, gosto de ser autônomo porque eu quero ter conhecimento e quero ter, né, eu mesmo responsável pela minha profissão. Ou eu quero ser dono porque, não, eu quero ter uma clínica
aonde eu trabalho também, mas eu, né, tenho outras pessoas trabalhando para aproveitar a mão de obra, tempo, tudo, né, tudo mais, e ter sócios, outros dentistas podem ser meus sócios para eu dividir despesas, também dividir os riscos e o nosso negócio crescer mais e tal. Isso é o que é uma tendência, né, dentro da odonto. Quanto mais a gente estuda e quanto mais se moderniza, ou eu tenho, né, o perfil de ser investidor. Talvez, né, tenha todos os perfis, né? Então, e pode ter mais de um. Tu pode ter um emprego e ter o teu consultório também. Pode fazer, né, esse complemento. Não existe um erro também. Mas é importante se enxergar dentro desses perfis. E para primeiro entender o que eu preciso estudar. Eu falei tudo isso para voltar lá no item. O que eu tenho que estudar? Agora pensando na tua carreira, pensando na tua profissão, né? Pô, então vamos colocar isso no papel. Peguem um papel, façam uma linha do tempo, coloca agora, coloca daqui 5 anos, coloca daqui 10 anos, coloca daqui 30 anos. Tá? Como é que tu te imagina daqui 5 anos? Esse planejamento da tua profissão, da tua carreira, como é que tu te imagina? Te imagina sendo professora, sendo professor? Tu te imagina dentro de um consultório odontológico atendendo pacientes de ortodontia? Ou de todas as especialidades? Tu te imagina sozinha fazendo tudo isso? Tu te imagina tu e uma equipe de mais 5 pessoas? Tu te imagina dentro de um hospital, trabalhando com odontologia hospitalar? O que que tu gostaria, sabe? Não quer dizer que a gente faça essa projeção e imagine esse passar do tempo que a gente tenha que fazer exatamente isso ou que isso vai acontecer. Claro que não é bem assim, né? Mas nos facilita tomar decisões agora, né, para melhor estar preparado para o futuro. Por exemplo, eu escolhi ser professor. Hoje eu sou professor exclusivamente na UFSM. Quando eu olho para trás e eu pensei isso no passado, o que que eu tenho que me preparar para conseguir ser aprovado em primeiro lugar em concurso para ser professor? Eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer especialização, fazer o mestrado, fazer o doutorado, eu tenho que produzir artigos científicos, eu tenho que estudar, eu tenho que dar aulas, eu tenho que ter experiência de dar aula em curso de especialização, em curso de pós-graduação. Tanto que eu fui a Porto Alegre, fui a São Paulo, fui à Espanha, né, trabalhando como professor, dando aulas e ministrando e fazendo currículo nisso. Por quê? Porque isso é o que é avaliado num concurso para professor docente. Então, e quando eu fiz, né, o concurso, tinham 8 candidatos junto comigo e eu consegui ser o primeiro colocado. Se eu fosse o segundo, eu não estaria aqui no FSM, entende? Tive capacidade, tive sorte, tive, né, era o momento, legal, show de... Isso não vai acontecer. E essa preparação acontece em muitos anos. No meu caso, foram 8 anos de trabalho depois de formado para que isso acontecesse. Então, demorou, né? Demorou o tempo que deveria ter demorado, na verdade, né, para toda essa preparação. E durante esse tempo, eu tive clínica, e como eu gostava de gestão, fazer um parênteses que pode servir de inspiração para alguns, né? Como eu gostava de gestão, durante o MBA, né, e durante a minha estada na Espanha, foi um ano de trabalho que eu desenvolvi, que eu coloquei no papel, como eu imaginava que deveria ser a minha clínica odontológica. Tá? Então ela foi colocada no papel, foi criada, foi pensado toda uma sequência de trabalho, né, não pensando em mim, pensando na clínica, desde nome, desde local, desde equipe, quais especialidades, né, capacidade de crescimento, tanto que teve uma época que nós tivemos unidade em outras cidades, né? Enfim, todo esse desenvolvimento demorou um ano para depois ser começado a colocar em prática. E a gente idealizava, porque eu estudava isso nos livros de gestão, de marketing e administração, que assim como qualquer negócio, o negócio da odontologia deveria começar
já como sendo o ideal. O que eu quero dizer com isso? Muitos me perguntam, mas professor, eu quero começar, né, pequeno para depois crescer. Eu quero começar trabalhando sozinho, sem ter a ASB, sem ter secretária, mas depois eu pretendo contratar uma. Eu pretendo começar, né, num lugar onde eu pago menos aluguel, para depois ir para um lugar onde eu vou comprar e vou me estabelecer, né? Pode ser um equívoco, pode até dar certo, mas pode ser um equívoco. Por quê? Imagina um outro negócio, um restaurante, uma churrascaria. Vou abrir uma churrascaria aonde eu vou começar pequenininho, tá? Eu quero que o meu negócio seja encorpado, mas eu vou começar pequenininho. Eu vou começar vendendo só salsichão e tendo um garçom para servir a mesa. Aí começou o negócio. Aí no mês que vem eu coloco mais um garçom e sirvo salsichão e vazio. Aí os clientes vão chegando lá e aí no outro mês eu sirvo salsichão vazio e costela, né? E contrato mais um cozinheiro, mais um assador, né? Imagina se esse negócio vai dar certo ou não. Depois que os clientes que foram ali tiveram aquela experiência, pô, foi na churrascaria, mas tinha só salsichão e uma pessoa atendendo, né? Outro foi lá depois, em outro momento, tinha duas pessoas atendendo e dois tipos de carne. O que esses clientes vão falar? O que esses clientes vão voltar? Pô, mas a propaganda era, não, é uma churrascaria nova, é uma novidade, é um diferencial. Se é um diferencial, abriu as portas do negócio, tem que estar perfeito. Tem que ter já contratado o número de garçom suficiente, tem que ter contratado e comprado a matéria-prima suficiente para ter as melhores carnes. Isso vai depender de um investimento grande inicialmente para poder oferecer isso top, idealmente, como você planejou no mercado. Na Odonto não pode ser diferente. Não deve ser diferente. Então eu preciso saber o que eu preciso de estrutura. Um dos itens é a estrutura física. Que eu preciso de estrutura física, de equipamentos, de pessoal. A gente erra muito na seleção de pessoas, na escolha de pessoas. O que eu preciso de toda essa estrutura para oferecer, para abrir as portas no mercado, porque quando o cliente vier, a experiência que ele vai ter no teu consultório é única, é aquela, e deve ser a melhor possível. Não adianta, né, ser média e esperar que ele recomende e volte, entende? Então, quando a gente pensa um negócio que não é o que a gente está fazendo, é o odonto, a gente consegue resolver isso facilmente. Mas quando a gente pensa na odontologia, algumas vezes acadêmicos, né, ou quem não tem experiência ainda, pensa em começar pequeno e ir mudando a estrutura do negócio, mas não se dá conta que os pacientes, que os clientes vão já ter as suas experiências naquele modelo que tu apresentou. E aí, mesma coisa é, eu pretendo começar cobrando pouco para depois cobrar mais. A mudança de valores, que isso é a coisa mais difícil que tem. Porque as pessoas também se acostumam com o valor que estão pagando por aquilo, né? Imagina que vocês vão se hospedar num hotel e custa R$ 100 a diária. Aí daqui 6 meses vocês voltam naquele hotel de novo, eles não mudaram nada, simplesmente mudou o valor. Tá cobrando agora 200. Opa, vocês vão se hospedar lá? Alguma coisa está errada, né? Tem que ser tudo compatível. O preço tem que ser compatível com a qualidade do tratamento que está sendo recebida. Isso é uma máxima, né, que vale para qualquer serviço ou produto que está sendo oferecido no mercado. Então, e tudo isso, quando a gente volta de novo, vamos fazer vai e volta. Quando a gente volta para eu ver lá como acadêmico, o que eu tenho que estudar e o quanto é suficiente, então eu começo a me dar conta que quem quer ir para a clínica no futuro precisa também estudar, além da parte técnica, a parte de gestão. Que a parte da gestão é pessoas, seleção de pessoas, a parte de gestão é compras, a parte de gestão é Como vai formação de cobrar? preço, a parte de gestão é comercial, como tu vai vender, cadê o teu cliente, né? Quanto vai cobrar, como vai cobrar, existe o fluxo financeiro dentro do consultório, né? Quem vai cobrar? A secretária, a SB, uma pessoa tem que ser preparada para isso. Ou o próprio dentista. Não existe certo e errado, não existe regra. A pessoa que vai fazer o serviço tem que estar preparada para aquilo, né?
E aí vamos então atualizar para esse momento, né? Isso que eu queria dizer. Em época de pandemia, como estão os consultórios? Como está a vida odontológica, né? Mudou? Se fala em um novo, né? Um novo normal, mudou. Mas isso não me traz preocupações grandes. Por quê? Porque a odontologia sempre estudou biossegurança. Nos últimos 20 anos que eu tenho trabalhado, né, com odontologia, com atendimento clínico, com ensino, a odontologia é um dos setores, ou talvez o setor, que mais está preparado para a biossegurança. Nós já conhecemos, nós estudamos isso curricularmente, nós nos preocupamos, né, em esterilização de material, em limpeza de bancadas de instrumentos, de autoclavagem, né? Então, o que nós estamos já acostumados vai mudar? Talvez poucos itens, né? Ou talvez para poucas clínicas, para poucos negócios que têm contato com o paciente, com relação à quantidade de EPIs, né? Ou mais um ou dois itens de EPIs, um face shield, por exemplo, Propé para quem não usava. Eu sempre, quando tive negócio de clínico, já se usava Propé, né? Há 10 anos atrás. Então, e uma preparação daquele paciente. Talvez a desinformação do paciente que seja mais preocupante. Então, aquele paciente que vai chegar para vocês precisa receber essa nova informação. Ó, nós estamos preparados, o modelo, né, de trabalho vai ser assim, você precisa colocar o propé, você precisa colocar uma proteção, enfim. Ele tem que ser preparado para adentrar dentro desse ambiente que, né, talvez tenha um ou dois itens, né, de modificação com relação à biossegurança. O tempo entre um atendimento e outro mudou também. Se fala 40 minutos, outros falam 2 horas entre um paciente e outro para dar tempo de fazer todo o processo de limpeza para receber outro paciente. Quando isso acontece, eu já, né, me reporto ao passado, quando a gente pensa no negócio, tu já tem que prever fluxos de pessoas ali dentro da tua clínica, né? E eu sempre idealizei que um consultório odontológico, por menor que fosse, deveria ter 2 gabinetes odontológicos, né? Para fluxo de pacientes, para operacionalizar, para dar maior vazão. Então, talvez hoje em dia, quem vai começar a pensar no negócio, que são vocês que ainda não têm o negócio, né, pré-estabelecido, já possam pensar em 1, 2, 3, 4 ambientes de trabalho, né? Equipo não é caro. O equipo odontológico, vamos botar em média, uma cadeira odontológica custa 10 mil reais. É a coisa mais barata que tem dentro do consultório. Porque ela dura 20 anos. Ela não precisa durar 20, ela dura 10. Se ela durar 10 anos, ela é a coisa mais barata dentro do consultório. E a gente tem que aprender, né, num outro momento, posso comentar isso com vocês, aprender a estudar a depreciação daqueles equipamentos. Um equipamento que custa 10 mil reais, em 10 anos, ele, né, vai ter um custo de 1.000 reais por ano. 1.000 reais por ano, em 10, 12 meses de trabalho, vai ter 1.000 reais por mês. E 1.000 reais por mês, dividido, né, perdão, 1.000 reais por ano, e esses 1.000 reais por ano, dividido entre todos os 10, 12 meses que tem o ano, né, vão ser 100 reais, 80 reais, dividido pelas semanas ou pelos dias de trabalho, e depois dividido pelas horas de trabalho, vão ser centavos, né, que ele impacta no fluxo. E se são 20 anos então que ele dura, isso é muito mais, né, vai impactar muito menos. Caro dentro do consultório é o desperdício. Desperdício de material que está vencendo, algumas vezes energia elétrica, algumas vezes aluguel, condomínio. Isso que mensalmente, né, impacta muito mais do que os equipamentos. Quase todas as coisas que a gente compra de equipamento são duráveis, né? O que é durável acaba não tendo um impacto muito grande, né, financeiro realmente. É o que eu preciso para começar um negócio, mas aquilo é muito durável. Equipamentos de informática, autoclaves, raio-x, equipos, né? A maioria das coisas que são essenciais para o dentista são duráveis. Ou seja, impactam pouco financeiramente
no mês de trabalho ou na hora de trabalho. E a gente precisa entender isso quando, lá no futuro, vocês forem estudar, e é fundamental, né? Formação do preço da hora clínica. Isso tudo, todo mundo já ouviu falar, mas é uma coisa um pouco, né, distante, assim. Em outro momento a gente precisa estudar e aprender a fazer isso. Quanto custa a hora clínica? Para ter uma ideia, para um atendimento, os descartáveis EPIs, né, para o paciente e para o dentista usar naquele atendimento, custavam, em média, R$ 15 por atendimento. Com a mudança agora, em época de pandemia, e as mudanças que vão vir no odonto, com alguns fluxos um pouco diferentes, talvez isso venha a dobrar. Talvez venha a R$ 30. Isso vai impactar na hora clínica, no preço que tem que ser cobrado do paciente. Isso é um problema atual para os dentistas, porque vão ter que trabalhar nos seus preços. Os pacientes estão dispostos a mudar, a pagar mais pelo atendimento ou não. Aí depende de cada negócio como vai fazer a abordagem. E trazendo uma informação nova também para vocês, nesse momento existem consultórios odontológicos que o fluxo de gente diminuiu, o fluxo de pessoas diminuiu, de clientes, e outros que aumentou. Tanto que eu tenho um amigo de Santiago que comentou comigo assim, ó, Bruno, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas não têm, né, o que fazer na pandemia e querem arrumar os dentes. Porque a demanda para mim está enorme. Então vejam assim, ó, cada consultório, cada negócio tem o seu fluxo, tem os seus ciclos. A gente tem que aprender, né, depois a olhar também para dentro do negócio e ver os ciclos, né, que acontecem dentro daquele negócio. E cada negócio tem o seu ciclo. Tem uma Ciclo perguntinha financeiro, aqui, ciclo de achei. demanda, Pode linkar com esse tudo assunto. isso. O que posso ter como Nós vamos diferencial falar no um pouquinho mercado de mais. Vocês trabalho? querem fazer perguntas? Tá. Tá. Legal. Quando a gente pensa em diferencial, primeiro tem que tentar voltar para a autoanálise que a gente fez e ver o perfil da gente, tá? Depois que tu entendeu o teu perfil, fez um planejamento de carreira, de negócio, dependendo do que tu planejou, o diferencial vai ser uma coisa ou outra. Não existe o diferencial do Bruno ser igual ao da Luana. Eu tenho meu diferencial com as minhas características como dentista. Tu tem o diferencial com as tuas características como dentista. Quando a gente faz a autoanálise, tentem imaginar o que vocês são bons. No que vocês são bons? O que vocês fazem de melhor dentro da odontologia? Esse vai ser o teu diferencial. O que tu tem facilidade para fazer, o que tu tem, né, consegue fazer com gosto perfeitamente, o mais perfeito. Esse vai ser o teu diferencial. Algumas vezes esse é um diferencial individual, né, do dentista pensando em técnica inicialmente. Mas algumas vezes o diferencial do teu negócio não está em ti, está na equipe de trabalho. Por exemplo, quando a gente estuda e lê, eu sou livroholic, né? Quando a gente estuda livros, descobrindo a essência do serviço, tá? O Leonard Berry fez um estudo em 10 empresas americanas de sucesso, as que têm mais sucesso, para tentar descobrir o que essas empresas tinham em comum para ter sucesso. Empresas de vários setores. E ele trouxe para a gente a resposta. Ele descobriu que não é o dono, que não é o dentista, se fosse um consultório odontológico, simplesmente que faz o diferencial, mas os valores dessa empresa. E o que são os valores da empresa? Tá virado, Olha Bruno. só, o que ele descobriu? Tô tentando ler aqui, Esses mas são tá os difícil. diferenciais daqueles negócios. Tá virado para vocês ou não? Tá? Pois é para mim também. Então eu vou ler pra gente aqui, ó. Excelência, inovação, alegria, respeito, trabalho em equipe, lucro social, integridade. Pô, Bruno, mas como assim os diferenciais de um consultório odontológico? Alegria, né?
Imagina toda a equipe, um valor, a essência de um negócio será alegria. Todas as pessoas que trabalham lá são alegres. Todos os pacientes Alegria, que chegam lá importante. saem alegres. Tudo que se faz com alegria. Vocês gostariam de ver um ambiente ranzinza ou com alegria? E vocês são alegres? Quem é alegre vai poder fazer parte dessa empresa. Quem na sua essência não é para baixo, é tristonho, é cabisbaixo, não sei o quê, não vai ser selecionado para trabalhar numa empresa que a essência deles, que os valores deles são alegria. Trabalhar com excelência. E trabalhar com excelência é fazer o melhor possível sempre. Esse é o perfil de vocês? Esse é o perfil de uma empresa de sucesso. Esse é o perfil de uma carreira de sucesso, é o perfil de um negócio de sucesso. Então, vai muito por aí também. Né? Então, o diferencial talvez não seja simplesmente, né, olhar para si, quando o meu negócio lá na frente depende de mais pessoas também. Mas quando a gente pensa na carreira, se for uma carreira individual e for uma carreira, né, para docência, por exemplo, que tu faz ela praticamente sozinho até começar a trabalhar, talvez um diferencial possa ser dedicação, a seriedade no trabalho, tá? Determinação. Eu me lembrei dessa palavra porque esse ano eu fui pego de surpresa por dois, né, grandes amigos que eu tenho e que falaram a mesma coisa espontaneamente para mim. Né? Eu dei alguns cursos, fiz alguns contatos e lives também, e os dois falaram. Um deles era o professor Manuel Pimenta e o outro era o professor André Malma, que é nosso professor, colega no FSM também. Eles disseram para mim assim, para outras pessoas, né, mas na minha frente, o Bruno é um dos caras mais determinados que eu conheço. Quando ele decide fazer uma coisa, ele faz. Aquilo acontece. Nossa, eu nem tinha, né, essa visão, essa percepção, e isso apareceu. Quando isso aparece espontaneamente, imaginem vocês o que as pessoas falam de vocês, que as pessoas falam de vocês para os outros ou para vocês mesmos. Talvez aí estejam as informações dos diferenciais de vocês. Estou dando esse exemplo para vocês poderem se colocar, né, num lugar como esse para ver assim, então tá, aqui pode ser um diferencial. Quando a gente encontra o diferencial, a gente então aprimora ele. A gente, né, dá o sangue para que ele vale a pena e vá fazer a diferença, enfim, na carreira, na Acho que já profissão, na respondeu, vida. prof, as duas que tinha antes. Mais perguntinhas que a gente tá vendo que tá chegando mais pro Qual final o e primeiro eu vou passo a dar falando. depois de formado e como saber o que vale mais a pena, passar em um concurso ou montar uma clínica? Sim. Isso vai do perfil de cada um, tá? Vamos para fazer um fechamento assim. Ó. Existem muitos trabalhos dentro da odontologia. Quando a gente se forma em odontologia, você pode trabalhar concursado, né? Ou no exército, ou em uma instituição, pode ir para docência, pode ser professor em curso de especialização, pode ser professor em entidades privadas, né? Ou instituições públicas. Podem trabalhar em empresas que trabalham com produtos odontológicos. Lá em São Paulo isso era era muito frequente de acontecer. Estava no doutorado, acompanhava lá. Colgate, muitas empresas que estavam dentro da USP ali, já pegavam os dentistas para trabalhar com eles. Então, existem muitas maneiras de aplicar o conhecimento odontológico, não simplesmente dentro da clínica. Né? A maioria acaba fazendo clínica. Né? Isso ainda é muito forte, mas não é a única maneira de fazer isso acontecer. Tá? E criatividade. Cada um de vocês, usando a criatividade, consegue colocar em prática, né, o seu jeito, o seu perfil e a sua colocação no mercado de trabalho. Tá? Então, pode ser até como um consultor. Faltam 20 Quem hoje está, segundos. vocês devem ter Faltam 20 visto já algumas segundos, lives dela, a então professora eu quero Luziane agradecer ao Borges, senhor. A né, gente é um pode exemplo disso, por também exemplo. conversar um pouco Pode falar, depois. você que está Eu no faço finzinho umas ali. postagens no Instagram com indicação de livros, etc. Quero agradecer a sua presença, por compartilhar esse enorme conhecimento com a gente. E conto com você